Já tá ao vivo, você já tá, amor. Boa noite. Hoje nós vamos convidar o Dr. Armindo Dias Teixeira, um excelente profissional. É uma pessoa que a gente tem feito muitos cursos, de pós-graduação, durante vários congressos em todo o mundo. É uma pessoa que está sempre presente dentro do meu hall, não só de amizade, como de bate-papo, de relacionamento científico. Deixa eu, a hora que o Armindo aqui aparecer, nós vamos chamar. Hoje nós vamos conversar sobre infertilidade, o que está acontecendo na atualidade sobre fertilidade. Então vai ser muito descontraído, vai ser muito bom. Vocês podem, estou vendo aqui uma quantidade muito grande de pacientes entrando. Nós vamos falar tudo que vocês quiserem perguntar, nós vamos começar a mostrar o que as principais causas da infertilidade, tanto masculina como feminina, como é que nós fazemos hoje em dia para... Aqui, vamos ver aqui, parece que o Armindo apareceu aqui. Vamos ver se ele entra. Vamos ver se entra o doutor Armindo aqui. Vamos ver aqui. Não está aqui. Oi, Armindo. Olá, Salomão, como vai? Como é que você está? Tudo bem, e você? Então, estava falando aqui que o doutor Armindo, nós vamos hoje fazer uma coisa diferente do que normalmente se faz com as lives aí, que está toda hora tendo. Nós vamos falar sobre fertilidade. Além de falar sobre fertilidade, nós vamos vamos bater um papo descontraído e tudo que as pacientes forem perguntando, a gente vai se falando. Eu estava comentando que, além da amizade, nós temos um relacionamento médico-científico, que é muito bom que todos os profissionais tivessem esse relacionamento para poderem trocar experiências e assim vai com toda a nossa jornada que a gente tem aí de aprendizado e de vivência dentro da infertilidade conjugal. Então, o que você acha da gente começar a falar, enquanto elas vão pensando o que elas vão perguntar, sobre quais são as principais causas de infertilidade? Como é que você pensaria, Armindo, um bate-papo assim? Vamos supor que nós tivéssemos um problema de infertilidade e a gente fosse até um médico. Como você acha que esse médico vai agir para investigar a causa do casal infértil? Perfeito. Bom, você falou da nossa longa amizade, eu estava com medo que você fizesse as contas aí de quanto tempo. Ainda bem que você não falou o número, porque você não entregava a nossa idade aí. Ainda bem que não. Nós somos experientes, não idosos, né? Ainda bem que você não fez a conta, eu estava com medo da conta. Não, eu costumo falar assim, Armindo. Oi? Eu costumo falar que nós vimos o primeiro bebê de proveta aí na Louise Brown e viu o primeiro bebê de proveta depois de 6 anos no Brasil. Quer dizer, Pois é. nós temos uma certa experiência. E a Luíse faz aniversário, por acaso, faz aniversário dia 25 agora. Faz 42 dia 25. anos. 25 de julho. E nós tivemos até a oportunidade de encontrar... De estar com ela, né? O ano de passado. Abraçá-la Na no Pensilvânia. Congresso da Filadélfia. Isso, exatamente. Então, uma figura muito simpática e uma figura histórica para nós que trabalhamos aí com a especialidade, né? Até uma emoção de estar alguns momentos com ela, né? Um caso emblemático que começou tudo isso que está acontecendo em reprodução humana. A mãe dela tinha obstrução nas trompas, na época não tinha outra alternativa, ela procurou os dois pioneiros e o Edwards para ajudá-lo. Foram 50 tentativas, quer dizer, nós vemos aí que muitas pacientes numa primeira tentativa com aquela ansiedade já desistem, né? E a gente precisa ver que a perseverança é importante nesse momento. Bom, que você Aliás, eu acho que você falou uma palavra que eu acho muito importante. Eu vejo que a perseverança talvez seja uma das principais
principais temas, principais propósitos que as pacientes têm que ter, a perseverança. Porque, sem dúvida nenhuma, elas vão ficar grávidas. Hoje não tem como não ficar. Se a gente for chegar desde o começo dos tratamentos até o último lá, de esperma doação, de ovo doação, não tem como não ser mãe, você não acha? Eu acho que tem que perseverar. E com certeza, eu tenho certeza absoluta, pelo que eu te conheço, que muitas vezes a paciente, naquela ansiedade, e hoje nós temos que falar também do momento que a gente está vivendo, que além da ansiedade natural, tem ansiedade por tudo que está acontecendo no mundo, pela pandemia, isso ajuda muito mais. E a ansiedade leva o paciente numa primeira tentativa, quando você está começando a entender todo o sistema hormonal, como é que funciona aquele ovário, como é que está funcionando aquele endométrio, ela acaba chegando no consultório com 10 ultrassons pedidos assim, com intervalo muito pequeno, de médicos diferentes. A gente fala, poxa, você não deu chance para nenhum, na verdade, né? Aquela ansiedade acaba tirando a chance. Aí você faz um ciclo de uma paciente que já fez algum outro e engravida e fala, poxa, mas que demais. Não, não foi demais. A gente é sincero, fala, não, você não deu chance para aquele colega que estava tentando ajudá-la. Pelo número de exames que a senhora fez num espaço tão curto de tempo, realmente acabou não dando tempo. Bom, especificamente no que você me perguntou da pesquisa de infertilidade, acho que o mais importante já começa na história, né? Pela conversa inicial do casal, a gente já vai tirar uma série de informações. Nós sabemos que a definição de infertilidade é aquele casal que está há pelo menos um ano tentando engravidar e não consegue. Isso nas pacientes com menos do que 35 anos. Nas pacientes com mais de 35 anos, 6 meses. Mas não é que a paciente com menos de 35 anos fala depois de 2, 3 meses que não está conseguindo engravidar, que você não vai fazer nada. Você já vai pedir, através da história, já vai pedir alguma coisa, pelo menos os exames básicos e o espermograma. Se nós pensarmos nas causas de infertilidade, 40% das vezes nós vamos encontrar alguma coisa na mulher, 40% no homem e 20% nos dois. Ou seja, se nós fizermos uma conta rápida, o casal ele responde pela dificuldade de engravidar na mesma proporção, tanto o homem quanto a mulher. Então, o mais importante é a história e pedir exames para os dois. É muito comum, por exemplo, pacientes com ovário policísticos, que vêm com aquela história típica, que menstrua a cada 6 meses, que tem um índice de massa corpórea acima do normal, que tem sinais de acne, hirsutismo, que falam a favor do ovário policístico. Essa paciente, você teoricamente não precisaria quase que pedir nada, ela não está ovulando, simplesmente, né? Mas você não pode deixar de fazer o resto da pesquisa. Ela pode não estar ovulando, mas ela pode ter também uma obstrução na trompa. Então, não adianta você dar um medicamento para estimular a ovulação dessa paciente, né, sabendo que existem outros fatores concomitantes. Então, a pesquisa tem que ser completa. E uma outra coisa que a gente via no passado, infelizmente hoje é muito raro, era aquela história bom, pesquisa tudo na minha esposa e se não achar nada, aí eu faço o espermograma. Isso aí... Isso a gente... O marido, porque assim... A mulher, quando tem alguma coisinha alterada com 13 anos de idade, o sangramento anormal, a mãe leva correndo lá para a gente assim, doutor, pelo amor de Deus, eu quero ter um neto, ver se tem algum problema, não tem. O homem é abandonado. Isso é cultural no mundo inteiro. Você acha que a gente vai fazer o que seria o ideal? Entre 18 e 20 anos fazer um espermograma? Antigamente, por incrível que pareça, a medicina antiga, eles faziam aquele pré-nupcial, não sei se você lembra disso. Sim. Ali tinha o espermograma. Sim. E hoje a gente não consegue mais fazer isso. Não consegue. Quer dizer, o homem só vai procurar a gente quando é cultural. Ele não pode estar o problema com ele que ele fala assim, manda a mulher ir lá, ser examinada, ser pesquisada, porque ele já tem 2 filhos com outro casamento, ele não tem nada. Então ele vai, ou ele tem uma varicocele muito grande, ou ele tem um traumatismo, ou ele teve uma infecção, uma cachumba que desceu, ou
a maioria das vezes ele vai procurar a gente, por quê? Porque ele ama aquela companheira que está do lado dele e ele vê como é que ela fica quando está chegando a menstruação, porque é um sofrimento que vai subindo degrau por degrau, nunca fica igual. A cada menstruação está um pouquinho maior. Sim. Então, ali, só pegar um gancho do que você estava falando, eu acho que a gente tem que estar de braços abertos para receber esse casal infértil. Sim. E aquilo que você falou da... Eu tenho medo da paciente que chega lá e vai assim, não, doutor, eu vou tentar só essa vez, é essa que... Não pode, porque nós não podemos dar certeza que numa primeira tentativa a gente vai conseguir resolver o problema. Exatamente. Então esse gancho aí, mas continua na tua pesquisa aí. Então, a pesquisa, então, seriam os exames básicos, né? Cumpridos aquele tempo de infertilidade, é lógico, você não vai pedir para uma paciente que está há um mês, que não tem história de uma cirurgia, de uma infecção, você não vai pedir todos os exames, que tem exames que são exames mais invasivos, mas aquele casal que não cumpriu aquele 1 ano, você já faz uma rastreada, né? Como eu falei no início, o fator masculino, ele acaba sendo praticamente a metade. Então, um espermograma, você já vai matar a charada em metade dos casos, né? E é o exame mais importante do homem, quer queira, quer não, né? Exatamente, é o mais importante, né? Então, com alguns exames básicos iniciais, você consegue fazer o diagnóstico. Então, depois de 12 meses, 85%, 80% dos casais vão conseguir engravidar. 15% a 20% são aqueles casais que nós vamos ter que, de alguma maneira, fazer alguma intervenção. Sendo que dessa intervenção não quer dizer obrigatoriamente a fertilização in vitro. Nós temos que lembrar que a principal causa de infertilidade é ovulatória. Ou seja, daqueles 15% dos casais que vão acabar nos procurando para auxiliá-los, muitos deles vão se beneficiar com tratamento clínico. Então, a gente não pode fazer como se fosse um padrão para todo mundo. Não conseguiu engravidar, então vamos para a fertilização. É lógico, tem exceções, que a gente não pode perder tempo, né? Porque o tempo de reprodução ele é muito importante. Então, cada caso é um caso, a gente precisa individualizar. Por exemplo, a paciente que você pediu todos os exames e não tem nada, mas ela tem uma reserva diminuída, é uma história. Uma reserva ovariana diminuída é uma história. Paciente e cada dia aumenta mais, né? Às vezes a gente está encontrando com 20 e poucos anos paciente com a reserva lá embaixo. Exatamente. A gente tem alguma coisa imunológica que está acontecendo, às vezes o meio ambiente, o estilo de vida, exatamente. As doenças concomitantes, aí, principalmente doenças da moda. Sim, exatamente. Então, nós estamos vivendo numa sociedade, num sistema cada vez mais contaminado, mais poluído. Isso, a conta vai chegar, seja alguns... Tanto para o lado da mulher como do homem, né? Do homem, exatamente. Né? Porque eu acho que o espermograma é um espelho da saúde masculina. Sim, tanto é que mudou algum tempo atrás até a classificação que se fazia, aquela classificação que era da OMS, depois tem essa classificação nova, onde se viu que o número de espermatozoides, a classificação diminuiu para menos, né? E sabe-se, através de estudos, que o número de espermatozoides nos homens estão diminuindo no mundo inteiro. Sim, o homem era muito mais fértil do que é hoje. Sem dúvida. Então, nós precisamos pensar em tudo isso. O estilo de vida, alimentação... Se o cara fuma, bebe, sedentário, diabético, e aí vai. E aí vai, né? E o fator idade, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, vários casais ficaram mais ansiosos do que já são e falaram, poxa, a gente não vai poder fazer nada em termos de... Ou seja, aqueles casais que estavam fora daquela situação que nós podíamos fazer o tratamento, que eram aqueles casais, aquelas mulheres... Aqui, ó, a doutora Regina, tua esposa, que é nutricionista, ela já está falando sobre metais pesados ali, ó. Pois é, são os poluentes, né? Que acabam sendo fatores que diminuem tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nesse tempo aí de pandemia, que nós tivemos que atrasar alguns tratamentos, muitos casais falavam, poxa vida, a gente vai perder tempo aí com essa situação toda. Eu falei, olha, não vamos encarar isso como uma perda de tempo. Porque muitos casais, na ansiedade de querer engravidar, eles já queriam fazer o tratamento para ontem, né?
e a gente sabe que não é bem assim que acaba funcionando. Então, eu falei, vamos encarar esse período agora como um período para tentar parar de fumar, né? Fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, ou seja, você já está fazendo o tratamento, sinta-se fazendo o tratamento, tomando essas medidas aí, parar de beber, né? Embora com essa pandemia a gente soube aí por pesquisas que diminuiu até em 16% o consumo de álcool no país, mas na medida do possível, né? Todo mundo aí acabar mudando um pouquinho o estilo de vida, isso já faz parte do tratamento. Você não acha isso? Porque, pegando o gancho aqui, tanto na parte aí da doutora Regina, nós somos nós estamos sendo muito agredidos pelo meio ambiente. Vamos supor, o que é que nós comemos que não tem agrotóxico? Sim. E eles, às vezes, têm aquela fala, aquela prosa deles que o agrotóxico fica só por fora, lavando, sai. Que nada, né? O agrotóxico nada. Nós estamos consumindo. Quem mora em São Paulo, tem pesquisa falando que é equivalente o cara fumar um cigarro por dia. Exatamente. Quer dizer, como é que nós vamos combater uma coisa que, mesmo a gente tomando cuidado com a alimentação, com o estilo de vida, não sendo sedentário, tomando cuidado para ficar no peso normal, as doenças hereditárias, tudo, a gente já sofre uma agressão. Sim. Então, ali, quando você falou, porque nós somos, com você, com certeza, com todo mundo que faz reprodução humana, a gente já recebe o casal com um problema um pouco maior, né? Exato. E daí, aquilo que você falou que a gente tem que checar o comando do cérebro para todas as glândulas e ver como é que elas estão respondendo, tanto no homem como na mulher. E depois nós temos que entrar, vamos supor que você estava falando do ovário policístico, ela tem um problema ovulatório. Depois nós temos que pesquisar aquela parte anatômica, né? Mas a gente acaba recebendo o casal que já passou por tudo isso, já chega com aquele monte de exames, às vezes um monte de tentativa de fertilização e às vezes o contrário. A gente pega um paciente que, por exemplo, assim, a mulher que é reguladinha, é muito difícil não ovular. Aquela que já tem na história que você tira, que é por isso que eu falo que a gente tem que estar de braços abertos para receber o casal, porque a história, a anamnese, o que você vai conversar com a paciente é muito importante. Você ser um pouco minucioso. A mulher que é ciclada, ela refere que ela tem aquele muco no meio do ciclo pré-ovulatório, não precisa ficar atrás. Para que ficar dando indutor de ovulação para essa paciente? Sim, essa paciente. E a gente vê os ginecologistas generalistas, às vezes ficaram com esse casal 12 anos. Eu não acredito nisso. Sim. Só dá uma pausa aí, agora continua naquela tua parte, estava interessante. Não, mas isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente sempre procura falar para as pacientes. As pacientes às vezes vêm falando, poxa, mas eu não tinha nada, perdi tanto tempo, né? Então, na verdade, não é que não tinha nada, né? Aquela esterilidade sem causa aparente. Foi a infertilidade que não foi descoberta, às vezes, por um exame. Muitas vezes, nós somos vendidos também pelos exames. Um exemplo clássico disso é a endometriose, né? A paciente vem com uma série de ultrassons absolutamente normais e essa paciente tem endometriose. Então, o ultrassom para endometriose ou então a ressonância, principalmente o ultrassom ele é totalmente médico dependente. Pode ser o melhor aparelho do mundo, né, de última geração, mas se quem tiver atrás do aparelho ali não tiver uma expertise em endometriose, você vai receber um laudo normal. Aí você, pela história, você fala, olha, você tem uma suspeita de endometriose. A pessoa fala, olha, mas tenho 10 ultrassons aqui, doutor, né? E nenhum nunca falou disso, de endometriose. Aí você às vezes vocês, com esse laudo que ela chega, só de você olhar a imagem, você vê que não tem nada a ver a imagem com o laudo que deram. Exatamente. Ou você pede, então, um ultrassom com uma pessoa... Acho que hoje em dia, principalmente a gente que faz reprodução, acho que não existe mais um especialista que não faça seu próprio ultrassom, né? Não, o ultrassom para quem faz reprodução,
ele é fundamental. Porque o ultrassonografista que faz ultrassom do corpo todo, o radiologista, ele não entende da fisiologia ginecológica. Exato. Ele não consegue interpretar e relacionar. Um problema que a gente vê até mais frequentemente é a história da histerosalpingografia. E para quem não sabe, é aquele exame que não pode ler laudo, né? O contraste, você não vê o laudo. Que puta sonografista, ele injetou o contraste, passou na trompa, é o laudo normal. E do ponto de vista fisiológico, o que interessa para a gente é a posição da trompa, se tem espessura, é o pregueamento dessa trompa, se ela tem mobilidade ou não para fazer o movimento para pegar o óvulo na época da ovulação. E para o radiologista, não que seja errado, né? É só estar passando, deu passagem para ele, tá bom. Exatamente, deu passagem. Não pode ser a tuba é funcional ou não. Aí você pega aquela radiografia, vai olhar, tem uma trompa para baixo, toda enovelada, tem uma para cima. E a paciente fixa. Exatamente. A paciente tá fica em flauta, tá em balonete. Exatamente. E a paciente fica naquele dilema. Poxa, mas eu levei um laudo lá, que eu estava tranquilo, eu li o laudo, estava falando trompas normais, eu vou no médico, ele me fala que tem uma série de alterações. Que história é essa? Então, é muito complicado. Então, precisa ter uma relação de confiança muito grande, lógico, não só com as pacientes de infertilidade, mas as pacientes de infertilidade elas já são muito... fragilizadas. Já estão desgastadas por inúmeras consultas e tempo perdido, né? Então, essa é uma coisa que a gente não deve... O tempo aí, né, Arlindo? A mulher nasce com todos os óvulos dela. Então, em tudo que a gente vai investigar no casal infértil, eu acho que ainda o principal dado é a idade do óvulo, porque a idade da mulher é a idade do óvulo. Sim. E tudo que a gente vai estudar em medicina reprodutiva é relacionado, a principal coisa é a idade do óvulo. Sim. Não adianta... Chegou uma paciente para a gente com 39 anos de idade, que já está fez de tudo, nós não temos mais o que pensar. A única coisa que nós temos para solucionar o problema é colocar o neném no colo dela. Exatamente. Então a fertilização in vitro começa ficando cada vez mais imperiosa conforme a idade do óvulo, né? Exatamente. Que é o que nós temos de melhor para fazer esse casal. Sem dúvida. Até queria fazer uma pergunta para você, que eu sei que você estuda muito endometriose. Quando você pega uma paciente jovem e você vai ver, você faz ultrassonografia dela e vê que ela tem vários endometriomas, mas não endometriomas grandes que tem necessidade de operar. Mesmo ela sendo jovem, sem casar, e que esse ovário que você vê que ele está sendo destruído pelos endometriomas, você é capaz, às vezes, de indicar uma preservação da fertilidade, um congelamento de ovos para uma paciente jovem? Sim. Eu acho uma endometriose violenta? Eu acho que estágio 4? Seria uma das grandes indicações. O endometrioma, onde tem o endometrioma, não existe mais ovário sadio. E nós sabemos que a endometriose é uma doença evolutiva. E a pior localização em termos de fertilidade para a gente ter o que fazer com ela é a localização ovariana. Então, a endometriose, se todos os casos têm que ser individualizados, a endometriose muito mais. Nós temos que analisar aquela paciente que tem endometriose e quer engravidar. Nós temos que analisar aquela paciente que tem endometriose, tem uma dor incapacitante e quer engravidar. Nós temos que analisar aquela paciente que tem endometriose, mas está longe ainda de querer engravidar. Então, cada caso é um quebra-cabeça que a gente precisa parar e pensar. Não é porque você que tem uma experiência grande de laparoscopia para endometriose, porque nós tivemos um grande mestre, né, que foi o Aoki. Sem dúvida, nosso grande mestre. A gente recebe pacientes com 3, 4 laparoscopias, com agressão, com a reserva baixa já, porque quando a pelve é abordada por quem não é especialista, eles não conseguem tirar só a cápsula de endometriomas, eles abrem e tiram estroma, pedaço de ovário, ou então eles cauterizam e queimam tudo, cada vez piorando mais a reserva,
E quando chega na nossa mão, já estamos sem chance de nada. Essa é uma questão muito importante, principalmente no que se refere à endometriose ovariana. A endometriose ovariana, dependendo do volume desse endometrioma, a lesão cirúrgica que se faz através da retirada da cápsula ou da resolução cirúrgica é muito grande. Por quê? Existem vários estudos mostrando até a lâmina da cápsula do endometrioma, lateralmente você vê um número enorme de folículos. Sim. Então, é praticamente impossível você fazer uma cirurgia dessa e não diminuir a reserva ovariana. Então, nesses casos, da paciente jovem que você perguntou, se a paciente jovem não está pensando em engravidar naquele momento, você tem que propor o congelamento de Se a óvulos, reserva está baixa, a preservação da fertilidade. Né? Se a reserva estiver baixa, então, aí não tem a mínima dúvida. Se a reserva estiver normal, ainda depende da situação, se está para ter um relacionamento, como é que está o relacionamento, se está pensando em engravidar naquele momento, você ainda pensa. Se não está pensando, se não existe nenhum relacionamento, a indicação tem que ser naquele momento, né? E tentar diminuir essas indicações de laparoscopia para endometrioma ovariano, Então, uma atrás da outra, né? a cirurgia para o endometrioma, ela tem que ser cada vez menos indicada para os pacientes inférteis e, eventualmente, uma das poucas indicações seriam aquela paciente que tem um endometrioma, tem estroma ovariano atrás, que seria inacessível à punção. Então, nesse caso, você fazer a cirurgia para conseguir ter acesso a esses folículos na fertilização seria uma das indicações. Mas, por mais experiente que seja o cirurgião, pela própria constituição anatômica do endometrioma, é muito difícil você acabar não diminuindo essa reserva. Então, o que você pode fazer, o que se faz muitas vezes, né, é antecipar. Você acaba segurando a reserva ovariana dela através da preservação da fertilidade, fazendo a punção, colhendo esses óvulos, e, eventualmente, se essa paciente tiver dor, tiver aquela dor incapacitante, que a qualidade de vida dela seja muito ruim, operar num segundo tempo, mas já tendo lá o que eu falo sempre, a caderneta de poupança dela guardadinha, né? Mas endometriose é um tema muito difícil, porque ele envolve uma série de coisas, né? A idade da paciente, a desejo ou não de engravidar, a presença ou não de dor, então é muito complicado. Eu acho que é um tema à parte, né? Um dia nós vamos bater um papo só sobre a endometriose. Então, e o que você falou da endometriose, em termos da indicação cirúrgica, a paciente de endometriose tem que ser operada uma vez na vida só. Essa história que você falou, a paciente chegou, já fez 3, 4 laparoscopias, foi o que lá o ano passado, lá na Filadélfia, o Chapron, que é um dos maiores autores de endometriose no mundo, ele falou isso: endometriose tem que ser operada uma vez na vida, né? Se essa paciente se for, né? Se for, né? Se for, no máximo uma vez na vida. Se essa paciente quiser engravidar, o foco é a gestação. Se essa paciente tiver com muita dor e não tiver, no momento, pensando em engravidar, preserva a fertilidade e depois opera a paciente. Mas a cirurgia, uma vez na vida, não tenha dúvida nenhuma, né? Então, temos que repensar a endometriose. Então, daí nós vamos, aproveitando que nós estamos no ovário, quando a gente pega a principal problema ovulatório da mulher, não fica sendo o ovário policístico, né? Porque o ovário policístico, ele começou quando sendo aquela doença que você achava aquela paciente com pele oleosa, acne, cheia de espinha, cheia de pelos grossos e que não menstruava, e obesa. Mas não é mais isso, né? A gente sabe que tem paciente, as mais difíceis, são aquelas que são magrinhas, que menstruam certinho, e no fundo você vai ver que ela tem um AMH lá em cima e você já desconfia, porque o AMH dá 92% de especificidade para o ovário policístico, né? Sim. Principalmente conforme a idade. Mas eu estava falando isso porque a gente tem que pensar assim: se a paciente está tentando há mais de 5 anos engravidar, quando o normal é ela ter de 15% a 20% a chance de engravidar,
Quando passou 5 anos, cai para 1,8 a chance dela engravidar por ciclo. Quer dizer que o tempo que ela está, o tempo de infertilidade é muito importante. Você não acha isso? Sem dúvida. Quanto maior o tempo de tentativa, maior a dificuldade que ela tem a ter. Então, passou E é daquele... muito... Deixa de ter um declínio para descer uma escadaria, né? A Exatamente. fertilidade dela. Então, é aquela história. Estou tentando há 5 anos e não acho a causa. Eu não achou a causa porque, eventualmente, acabou não fazendo um bom exame, um bom diagnóstico, como no caso, um exemplo clássico da endometriose, né? E se o fator masculino também é um fator que nós temos que pensar cada vez mais, pensar muito nas questões ambientais, nas questões alimentares, pensar na fragmentação espermática. Às vezes o espermograma vem muito bom, mas esse espermatozoide, do ponto de vista reprodutivo, tá danificado no seu DNA, ou seja, são pacientes que não vão engravidar, são pacientes que eventualmente podem ter abortamento. E aquela história... Desculpa, Salomão. Não, aquela história aqui... Aquela história antiga, que o homem pode, com 80 anos, pode engravidar tranquilamente. Não é mais a verdade, né? Até machista, né? Isso aí caiu por terra. O homem com mais de 50 anos, a natureza ainda deu alguns anos de benefício para os homens. Mas aquela história é totalmente mentira. Os homens com idade superior a 50 anos vão ter dificuldade também, do ponto de vista de engravidar e complicações nessa gravidez, né? Assim como as mulheres. Você vê que de 42 a 44 anos, o homem tem 30% de fragmentação. Sim, então. Então, eu ia te perguntar uma coisa. Quando a quantidade de espermatozoides, que eu acho muito importante, né, que até que você falou sobre a nova leitura do espermograma, mudou muito, mas a gente sabe que o espermograma, com a contagem baixa, ele tem uma fertilidade bem menor, mesmo que tenha até uma motilidade não tão ruim. Você acha que deveria, nesses casos, 2 exames no homem, a microdeleção do Y e, de repente, um cariótipo? Não. Porque o convênio paga o cariótipo, eu acho muito importante, às vezes. Acho que o cariótipo é muito importante no casal. Não, mas quando está baixa a contagem, nós não podemos que não dá importância para ele. Aí, quando o homem tem uma oligospermia, tem uma diminuição muito acentuada dos espermatozoides, aí é um exame obrigatório. Né? Você falaria obrigatório o quê? 5 milhões ou 10 milhões? Olha, eu peço sempre para o casal o cariótipo, porque nós sabemos que tem muita gente que tem, muitas pessoas que têm alterações, tem mosaico, tem alguma alteração cromossômica, que são absolutamente normais, mas do ponto de vista reprodutivo isso pode ter um impacto. Agora, o homem abaixo de 5 milhões, obrigatoriamente tem que fazer um... Eu acho que faz parte da pesquisa básica, você não acha, quando você encontra essa contagem baixa? Exatamente. Então, essa contagem básica e o cariótipo, isso é obrigatório. Salomão, estou vendo uma pergunta aqui da Leila, vamos tentar responder. Eu tenho 40 anos, tenho endometriose e menstruo certinho e não consigo engravidar. Mioma ou pólipo atrapalha engravidar? Quer responder aí, Salomão? Bom, você é o mestre em histeroscopia, mas eu acho que quando o mioma, você tem que saber a localização e o tamanho desse mioma, se ele está invadindo ou deformando a cavidade endometrial e se ele é submucoso, se a paciente tem períodos de sangramento maior, né? E quando esse pólipo está dentro da cavidade, porque mesmo que engravide conforme o mioma ali, ele pode ser um problema durante a gravidez, né? Vai acabar provocando problema. Agora, a abordagem da cirurgia, eu queria que você comentasse como é que você faria essa abordagem? Sempre histeroscópica ou a céu aberto? Então, é o que você falou, depende da localização. Então, os miomas que sabidamente vão atrapalhar com a gravidez
eventualmente provocar um abortamento, e o pólipo sempre é intrauterino. São os miomas chamados submucosos. São aqueles miomas que têm uma projeção para dentro da cavidade. Esses miomas têm que ser, obrigatoriamente, têm que ser operados, aí a abordagem, dependendo do grau desse mioma, da invasão na cavidade, você pode abordar só por esteroscopia. Se esse mioma tiver um componente grande intramural, aí você precisa muitas vezes fazer a cirurgia combinada, laparoscopia e esteroscopia, ou fazer a cirurgia de um mioma que ele tem um componente grande intramural, você pode fazer até a esteroscopia em 2 tempos. Você faz a esteroscopia, retira até com uma certa margem de segurança e espera um tempo pela contração uterina. Aquele mioma que estava na parede vai sendo empurrado para a cavidade e numa segunda etapa você consegue até fazer a retirada desse mioma totalmente por via esteroscópica, que acaba sendo uma cirurgia menos invasiva, Pouco traumática, né? menos traumática. Então, para Leila, do que ela falou aí, mioma ou pólipo, pode atrapalhar? Pode atrapalhar, dependendo da localização, mas a tua primeira linha ali, eu tenho 40 anos. Acho que a Leila tem que ficar preocupada. Além do mioma e com o pólipo, com os 40 anos. Nós sabemos que uma paciente com 30 anos de idade, ela tem uma chance espontânea de engravidar de 20% ao mês. Uma paciente com 42 anos, ela tem uma chance de 2%. Então, nós temos que falar aí, entrar em alguma coisa que a gente já falou de passagem, sobre a reserva ovariana. Mioma a gente resolve, pólipo a gente resolve, endometriose a gente resolve, só tem uma coisa que a gente não consegue resolver, infelizmente, que é o tempo. A gente não consegue virar o reloginho ali para trás. Então, nós entramos num capítulo que seria o da reserva ovariana, onde nós temos exames para pedir, para saber como está essa reserva ovariana, mas eu acho que o principal item da reserva ovariana não é nem exame, eu acho que é a idade, é o principal fator. Por quê? O antimileriano, ele só vai te medir, por exemplo, um FSH, vai medir o teu potencial de ter óvulos ou não. Mas a idade, além de tudo, ela vai te medir a qualidade desses óvulos. Então, às vezes, é mais importante você ter uma paciente jovem com uma reserva um pouquinho menor do que uma paciente com mais de 40 anos com uma reserva maior, o que é difícil de encontrar, mas às vezes você pode encontrar, porque esses exames eles só medem a quantidade de óvulos. Eles, infelizmente, não têm o poder de quantificar a qualidade desses óvulos. Viu, Armindo? Aproveitando essa fase aí da tua fala, quando vai falar de reserva ovariana, eu acho que não tem mais lugar hoje para o folículo estimulante, para o FSH. E mesmo quando você recebe um antimileriano baixo, eu acho que você não pode deixar de olhar a contagem de folículos antrais. Porque eu estou tendo muito problema de pegar um antimileriano baixo e eu vou lá e vejo que ela tem 4 folículos em cada ovário. Então, essa paciente está praticamente com a produção de um ovário normal. Sim. Agora, aquilo que você falou é o mais importante. Tem que pensar na idade do óvulo, eu acho. Que chegar a um ponto, conforme a pesquisa que a gente fizer da reserva, mais a idade, é difícil, mas a gente tem que abordar essa paciente para se pensar em ovo doação. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. E é uma das maiores dificuldades que a gente tem, pelo fato de, ainda aqui no Brasil, não ser que nem nós vimos lá na Filadélfia, ninguém está ligando para onde veio a célula, né? Está ligando para o bebê que está no colo, né? São milhões de células. E não... O importante é a felicidade do casal. Porque dá uma tristeza você pensar que você vai levar aquele casal para uma fertilização, sendo que as chances daquele casal são mínimas, né? E mesmo a taxa de abortamento, pensar que com 42 anos a taxa de abortamento fica entre 60% a 80%. Então sem falar malformação, né? Exatamente. Então tem a Bárbara aqui, estou super ansioso. A Bárbara já está começando. Bárbara, já estamos quase começando. Tá com a mãozinha, vamos ver a Bárbara aí. O que a Bárbara está perguntando? Não, a Bárbara é uma paciente minha que está falando que está super ansiosa para começar a fertilização in vitro. A gente já está aqui em São Paulo, já
já está começando os trabalhos aí. Fica tranquila, Bárbara. Mas do que se refere à questão da reserva, é muito importante. Do que se refere à ovo-doação. A ovo-doação, ela é fantástica. Ela tem um índice de gravidez muito grande. O grande problema que eu vejo, até queria saber a tua experiência aí, é na aceitação inicial. Em medicina não existe nada 100%. Mas uma das coisas que eu vejo que aproximadamente é 100% é aquela paciente que tem uma idade maior, não vou falar idade avançada, 42 anos, 43, é uma pessoa super jovem, né? Mas do ponto de vista biológico, o ovário não entendeu isso, né? Mas 42, 43, a gente fica falando idade, mas 42 anos, meu Deus, é uma pessoa super jovem. Mas do ponto de vista biológico, do ponto de vista reprodutivo... E você vê que eu acho um excelente tratamento, porque a ovo-doação, ela foge de todos os problemas, quer dizer, ela vai ter uma gravidez como se ela tivesse 20 e poucos anos. Sim, exatamente. Eu acho que é um excelente tratamento. Então, eu estava falando do 100% em medicina. As pacientes que vão para a ovo-doação, a primeira... Quando nós temos um antimileriano super baixo, nós vamos fazer o ultrassom, aquele ultrassom que você não vê nenhum folículo antral, até o FSH de terceiro dia, que com certeza tem coisa melhor, como você falou, mas ele está elevado, ou seja, todos os exames que vão falar alguma coisa a favor de uma boa reserva estão alterados. Além dos 43 anos. Essa paciente, você fala para ela, olha, no seu caso... O tratamento que te daria aí uns 60% de chance de engravidar seria a ovo-doação. Em quase 100% das vezes, né, ou muito próximo dos 100% das vezes, as pacientes querem fazer a tentativa com os óvulos dela. Então, eu não me lembro de ter tido uma paciente que, mesmo falando tudo isso, dos exames, da questão do tempo, tenha aceitado a ovo-doação sem passar até por uma frustração de passar por uma estimulação ovariana e perceber que não deu certo. Aí sim, começa a aceitar. Então, é assim, aquela paciente de 43, 44 anos, com antimileriano que não foi nem detectado, veio menor do que 0,1, folículo antral, você fez ultrassom, o ovário dela não tem nenhum, você indica ovo-doação, a paciente fala, não quero nem ouvir essa história, doutor. Bom, tá bom. Temos que respeitar a opinião sempre do casal. Aí passou pelo estímulo, não deu certo, os medicamentos para a reprodução humana infelizmente, são muito caros, tudo que se refere à reprodução humana ainda são muito caros, né? Aí aquele casal que passou pela questão de não ter o estímulo, que na primeira vez te falou, não, doutor, esse assunto de ovo-doação não quero nem ouvir falar. Aí vai te perguntar, doutor, como é que era aquela história mesmo de doação, que o senhor começou um dia a falar, a gente falou, não quero nem ouvir. Então, aí começa a ter a aceitação. Então, nós temos que saber que é diferente. O índice de gravidez, a taxa de gravidez é muito maior. Essa paciente vai engravidar, ela vai ter enjoo, vai vomitar, vai ter o bebê mexendo na barriga, vai para a maternidade, vai amamentar. É diferente. Tem a questão da epigenética, né? Que é muito importante. Muito importante. Né? Essa criança vai se parecer, além de todo o controle que se faz previamente para saber as características físicas dessa doadora, ser o mais próximo possível da receptora, tem a questão da epigenética, né? Que essa criança vai receber toda essa parte da mãe. Então, isso é fantástico. Não sei qual a tua experiência da aceitação aí, da ovo-doação. Até gostaria de saber. Armindo, eu acho que aquela primeira fala lá que a gente tem que estar de braços abertos para receber o casal, porque essa paciente, quando procura uma clínica de reprodução humana, ela está muito fragilizada, né? E se ela chegar na tua frente e você vê que a melhor solução é uma ovo-doação, porque se ela tomar um outro tipo de... Porque você tem que dar opções, né? E a melhor opção que você, pela tua experiência, vê que é a ovo-doação, é uma coisa muito difícil, porque ela vai lá procurar o filho genético dela. Mas só que é um caminho muito mais difícil e com vários problemas. E se essa paciente não tem nenhum problema anatômico,
é um excelente tratamento. Porque eu acho assim, a abordagem tua é a parte mais importante. O como você vai explicar para ela quais são as opções dela. Se ela seguir esse caminho, vai acontecer isso, as chances vão ser tantas. E se por isso, para ela poder absorver aquela informação nova que você está dando, que ela vai ter uma criança com uma chance de ser uma criança normal alta, com uma taxa de gravidez entre 60% a 70%, com a chance de aborto lá embaixo, porque daí cai tudo. Não importa se ela tem 43 anos, quando você colocou um óvulo jovem, um embrião de óvulo jovem, ela fica funcionando como se ela tivesse 20 e poucos anos. Sim. É normal. Então é muito da abordagem. E eu queria falar uma coisa muito importante, que é a doação compartilhada. Porque hoje, uma faculdade de medicina está R$10.000 por mês. Sim. E às vezes tem casais que a mulher é normal e o problema é masculino, e é um modo de viabilizar o procedimento da fertilização, uma doação compartilhada. Sim. Porque ela vai deixar de pagar medicamento, que é a coisa mais cara da história. Sim. Como é que é a tua experiência aí? Não, a experiência é basicamente isso. A primeira questão foi aquela que eu falei, da aceitação, né? Com as explicações, observando o tempo do casal, não impondo o tratamento, porque isso é muito ruim. Eu sempre falo para as pacientes que vão para a ovodoação, elas têm que aceitar o método por si. Ela tem que se convencer, né, de que é a melhor saída. Porque é muito triste, acho que para uma pessoa que tinha esperança de ter o filho com seu próprio óvulo, você acabar impondo e por um impulso ela acabar fazendo o tratamento e depois de uns anos ficar falando, situação, será que eu não conseguiria? E só fazer a ovodoação quando acabou esse e se. Aí é o momento de o casal preparar. Muitas vezes a gente mesmo com a experiência, você vendo que vai ser o caminho mais difícil, é importante às vezes para elas tentarem, nem que seja uma vez, a tentativa, apesar de ser o caminho mais difícil, elas tentarem uma vez. Sim, mas eu estou com a Viviane aqui falando para mim, amigo, um caso difícil da gente lidar. A Viviane tem 3 abortos de repetição com 8 semanas, mas ela não me deixou idade, nada. Eu queria que você desse uma pincelada nesse problema tão difícil da infertilidade, o aborto recorrente ou de repetição precoce. Isso realmente é uma questão muito difícil de a gente abordar. Nós sabemos que, a Viviane não falou a idade, mas a gente sabe que, com grande chance, 50% dos abortamentos são de causa genética, né? Não sei se ela fez algum estudo genético antes ou não. E aí existem outras causas. Precisa saber a idade do marido, precisa saber a fragmentação do DNA, precisa saber as causas anatômicas, se ela não tem um pólipo, como a Leila perguntou antes, ou um mioma submucoso, tem uma série de alterações, mas 50%, sem saber a idade dela, 50% é genético. Então, ela falou aqui que tem 37 anos. Então, 37. Acima de 35, a gente já começa a ficar com receio, né? Com 37, né? Com 37. Porque se ela tiver a reserva completamente normal para a idade, ela, até 35 anos, se a gente pensar que a taxa de aborto é 15%, se ela passou 35, já vai para 30%. Sim. E se ela chegou perto de 40, vai para 60%. Exatamente. Com esse fato se repetindo, algum evento vem acontecendo. Se ela tem um abortamento de repetição 3 abortamentos nessa idade. Agora, com uma reserva... não sei se você tem os fatores infecciosos ou imunológicos da cavidade endometrial, onde o embriãozinho vai implantar. Pode ser uma causa desses abortos e que às vezes fica difícil de... Principalmente as esteroscopias, às vezes vêm normais, né? E é um endométrio, com endometrite, com inflamação, infecção. Sim. Como é que você tem agido aí?
Então, nós temos procurado muito as endometrites, né? São coisas muito discutíveis, mas nós temos que pensar que nós estamos colocando o embrião numa superfície, como se a gente estivesse plantando uma semente em algum local. Se esse terreno também não tiver fértil, né, você acaba colocando o embrião bom num solo ruim, a chance da gravidez também diminui, né? Embora, se nós pensarmos no principal, hoje se acredita que talvez o embrião seja o fator mais importante no processo da reprodução, né? Mas o endométrio, se foi um endométrio inflamado, uma paciente que teve alguma alteração no passado de alguma infecção, você precisa fazer o tratamento dessa endometrite, tenha ela o abortamento ou não. Isso talvez até fizesse parte de uma pesquisa inicial para aquelas pacientes que vêm para a gente, não para as pacientes de um modo geral, mas as pacientes que chegam numa clínica de reprodução já foram reviradas, já fizeram uma série de exames e quando chegam com a gente já tem pouca coisa para ser feita do ponto de vista clássico. A gente já precisa começar a pensar nas exceções, né? Então, sempre pensar no endométrio, sem dúvida nenhuma. Tem aqui tem umas 4 perguntas, eu não sei se você reparou aqui. As pacientes ficam muito ansiosas pelo fato da divulgação ser muito grande, do problema dela do aborto de repetição ser um problema de trombofilia. Como é que você pensa aí sobre a trombofilia? Ela é uma causa principal de aborto precoce, não? Eu não De diria que seja repetição? uma causa principal, mas é uma causa frequente. Isso aí realmente acho que daria para a gente ficar uma hora conversando aqui, porque é um assunto muito discutido, né? Até na questão de onde se pede o exame, né? A classificação da trombofilia para o hematologista é diferente da classificação da trombofilia para o médico da reprodução humana, né? Então, é muito complicado. Eu tenho muitas pacientes bialterados que não tinham todas a classificação da sociedade americana, que é ter uma trombose, um antecedente de trombose, ou um abortamento anterior, e algum exame alterado para entrar nos critérios de trombofilia, que você acaba pedindo o exame, ele vem alterado, você acaba tratando com o tratamento com enoxaparina, e essa paciente aí muito bem. Obrigado. Então, é complicado às vezes. Você pede o exame com a enoxaparina, com toda, eventualmente, discussão que possa haver aí, e essa paciente está lá com seu filho no colo. Então, é um assunto bem polêmico, né? Eu acho assim que tem que sempre, quando estão pensando que foi causa da trombofilia, do exame, tem que pensar se a hemociderina está alta ou não, porque se não tiver alta, e eu acho que é importantíssimo assim, a antifosfadilcerina, não sei se Sim. mais importante do que. Como é que é a tua experiência aí? Então, o que eu peço é o anticardolipina, antifosfatidilcerina. Existe uma série de outros fatores, até uma paciente perguntando que ela teve o PAI-1 alterado. Temos uma série de alterações. Uma dessas alterações a gente já trata, né? O hematologista, se ele olhar aquele exame e falar, ele vai falar, poxa, mas isso aqui não preenche os critérios de classificação de trombofilias. Mas, como eu te falei, na paciente que tem abortamento ou está com dificuldade de implantação, se vem com um exame desse alterado, a grande maioria das vezes você trata e o paciente está com o bebê em casa. Então, eu acho difícil, porque eu acho que virou uma pandemia a heparina de baixo peso molecular, o anticoagulante de baixo peso molecular. Não adianta que toda obstetra vai dar. Só que eu acho que a paciente fica pensando naquilo, ou o médico, e eu acho que não é a causa. Sim. Eu acho que tem que olhar uma série de coisas. Porque a gente sabe que está dentro da alteração cromossômica, uma parte, e a outra parte está imunológica, né? Então, imunológica. E a heparina nas doses, vem do tempo aqui, que daqui a pouquinho
Você vê como passa rápido, né? Vai cortar o nosso bate-papo. 6 minutos. Vai cortar a nossa conversa aqui. Então, é muito complicado, porque 50% das vezes a causa acaba sendo genética, dependendo da idade, evidente, né? E numa outra quantidade de probabilidades, a causa acaba sendo outra, né? Então, é um tema realmente polêmico, né? E a pergunta de $1 milhão aí que você fez, se a gente souber responder. Viu, Armindo? Como nós estamos chegando aqui no fim desse bate-papo tão gostoso aqui, porque primeiro de te ver aqui, de conversar com você, porque no dia a dia a gente não consegue se falar, né? Pelo menos aqui nós estamos batendo um papo. Então, batendo um papo gostoso, incluindo as nossas pacientes aqui para tirarem as dúvidas, né? E para deixá-las menos ansiosas, que nós vamos ter esse bate-papo mais vezes aqui. Nós achamos que eu conversei com você antes, né? Em vez de fazer essas lives dirigidas para isso, para aquilo, eu acho que esse bate-papo, com essas perguntas que as pacientes vão fazendo, fica uma coisa mais palatável, mais fácil de digerir e mais gostoso, de repente mais fácil delas entenderem que aqui eu acho que foi muito importante. Nós falamos da ovodoação. Tenho certeza que elas vão ler sobre isso. Sim, é um tratamento tão importante. A idade do óvulo relacionado com malformação, com taxa de aborto, com dificuldade para engravidar, o esperma, saber que tem que investigar. Elas estão perguntando várias perguntas aqui da idade do homem. O homem entrou nessa culpa também, está levando essa culpa também. Então, eu queria que você falasse aí, desse uma resumida aí, tudo que você pode passar. Você tem 4 minutos aí, 3 para 4 minutos para dar fechar com chave de ouro aí esse bate-papo nosso hoje. Eu acho que a mensagem principal que nós devemos deixar para as pacientes é assim, não percam tempo. Se você perceber que está mais de 1 ano tentando engravidar, aquela história... Um dia vai chegar, o seu dia chega, procure sempre um especialista para ter uma opinião. A segunda grande mensagem é que não é só de fertilização in vitro que se engravida. A gente precisa deixar isso muito claro, né? Que existem muitas situações que nós conseguimos fazer um tratamento clínico. Então, o fato de não engravidar não significa que ela tenha que fazer uma fertilização in vitro. Uma coisa importante que a gente não pode deixar passar, e nós vemos todo dia no consultório, são pacientes que ficaram 5, 6 anos perdendo tempo, né? E você não tem muito mais o que fazer. Pensar que o tempo, ela pula de 20% de chance para engravidar, depois de 5 anos cai para 1,8. Então. É muito importante, né? Exatamente. Não perder tempo. Não perder tempo. Até vi uma das perguntas, desculpa, eu perdi o nome da pessoa, de causas psicológicas. A causa psicológica é evidente que ela atrapalha, né? Mas eu acredito que conversando com o médico, tendo uma segurança, essa paciente, muitas vezes, que está muito ansiosa, essa época agora de pandemia, muito mais ainda, procurar um auxílio psicológico, isso ajuda muito no ponto de vista da reprodução humana também. Então, nós sabemos que com qualquer outro, não só com a questão da fertilidade, mas qualquer problema na vida das pessoas, as pessoas lidam de diferentes formas com certas situações. Não só com a infertilidade, como uma perda, alguma outra alteração na vida, as pessoas acabam agindo de forma diferente. Muitas vezes precisam de um auxílio psicológico, e isso é muito importante, né? Se acaba sendo uma causa final ou não, é muito difícil da gente determinar, mas esse auxílio, a infertilidade tem que ser, o tratamento tem que ser multidisciplinar. É a questão do médico, é a questão do laparoscopista, o esteroscopista, a nutricionista, colocando aquele casal numa situação de boa alimentação, de bons hábitos, estilo de vida, né? Dando amparo para esse casal enfrentar essa situação. E como você falou, hoje em dia, dificilmente um casal vai estar numa situação que vai falar, olha, não tenho o que fazer por você. É muito difícil isso acontecer. Acho que é importante, acho que é a grande mensagem. Aquela palavra que você falou,
eu acho que é muito importante, perseverança. Exatamente. Se ela tiver perseverança, eu acho que Um minuto. ela vai vencer. É Sim. muito difícil aquela que tem perseverança não vencer. Sim, sem dúvida. Perseverança, foco.